Fala, peregrino! Seja muito bem-vindo aqui ao canal Fatos Maçônicos, e nesse vídeo de hoje nós vamos falar de um assunto muito interessante, bacana, que é a geometria sagrada. Como que é isso na prática, né? Pergunta aqui de um peregrino aqui para o canal Fatos Maçônicos. Eu me chamo Luiz Miller, sou mestre maçom e faço parte da Ordem Maçônica Universal. E se você está chegando aqui pela primeira vez, vou fazer um convite do fundo do meu coração, que é: faça sua inscrição aqui no canal Fatos Maçônicos. Não deixe de deixar o seu like ou dislike, né? Ative as notificações, e assim você vai ficar por dentro de todos esses assuntos que orbitam a Ordem Maçônica. Fortíssimo e grande abraço aí aos grandes alunos, né? Primeiro a área de membros, aqui não, forte abraço pessoal da área de membros, né? Nós temos uma área de membros aqui do canal Fatos Maçônicos, onde a gente faz deixa eu só ajeitar minha câmera aqui, certo? Onde a gente faz sempre lives toda semana, né? E eu vou disponibilizando material também para o pessoal criar um acervo de conhecimento. E queria mandar um forte abraço aí também aos alunos, que agora chama-se Escola do Tao Primordial. Tao oriental, né? O nome oriental, certo? É a antiga escola da tradição primordial, agora chama-se Escola do Tao Primordial, certo? É uma instituição autônoma, minha e do amado irmão André Muniz, certo? Já é um projeto desde 2019, onde nós exploramos as questões relacionadas à ciência sagrada, à metafísica, certo? Aos mistérios, né? À simbologia, ao desenvolvimento religioso e uma série de coisas. Então conheça que o link do site está sempre aqui embaixo. Dê uma conferida lá na Escola do Tao Primordial, né? Que também se estuda, obviamente, o contexto da tradição. O Tao nada mais é do que a questão da tradição primordial e o desenvolvimento que ela apresenta. Então conheça lá o site. Beleza, então vamos falar aqui do o Michael, eu não sei se é Michel Lopes ou Michael Lopes, né? Então vou chamar de Michael, se estiver errado me perdoe, né? Então ele perguntou assim, ó: sempre muito instrutivo os seus vídeos, você que é uma pessoa fantástica, na verdade, né? Amado irmão, se possível, grave um vídeo sobre maçonaria e a geometria sagrada, tríplice fraternal abraço. Então é um grande irmão aqui, o Michael ou Michel Lopes. Então olha que bacana, né? E, inclusive, eu tenho um bônus, né, que é um curso sobre a geometria sagrada. O que é essa questão da geometria sagrada? É uma observação, né? Se você conhecer um pouquinho, né, falar um pouquinho dessa questão, se você conhecer um pouquinho de geometria, né, tinha a escola lá do Platão, né? A escola do Platão diz que tinha na porta, assim, né? Aqui só entram geômetras, né? Pessoas que conhecem a geometria. E o que é essa geometria, afinal de contas, né? Então você veja, aqui nós estamos num local muito interessante, né? Estamos num local muito interessante. Estou gravando ao ar livre aqui. Tem uma... Não, é ao ar livre, né? Tem uma coisa aqui em cima, assim, só para proteger. Mas, de fato, é ao ar livre, certo? Então, se você começar do princípio das coisas, se você observar, né, grandes sábios, eu digo sábios, né, chamam filósofos, né, como Pitágoras, por exemplo, né, era um filósofo, inventou a palavra filosofia, né, amor, amigo da sabedoria, né, que é uma palavra que remete ao amor profundo ao conhecimento, né. Então esse era Pitágoras, né. E dentre outros, Parmênides, Tales de Mileto, Anaximandro, né? Esses daí são os pré-socráticos, né? Os conhecidos assim popularmente como os filósofos pré-socráticos, que analisaram a natureza. Então, dentro desse Euclides, né, também, certo? Um monte de gente, começa a pipocar os nomes na cabeça aqui, né? Mas o resumo da ópera é o seguinte, né? O ser humano quando começou a desenvolver uma alta intelectualidade, né? Que foi basicamente aqui no Ocidente, na Grécia. Nós temos aí o período pré-socrático, como eu falei, o período clássico, né? Sócrates, Aristóteles, Sócrates, Platão, Aristóteles, para falar na sequência correta, né? E as escolas helenísticas, né? Que foram as escolas de pensamento que influenciaram altamente as academias, as universidades posteriormente, a escolástica, né? Então a escola do Marsilio Ficino, né? Certo? Lá de Firenze, 1462, isso, se eu não me engano, 1462. Então eles analisavam esse conhecimento que era um conhecimento clássico.
Dentro dessa questão, por exemplo, se analisava muito a questão dos números, da geometria, né? E eu estava falando aqui desse local onde estou, porque se você começar a parar e observar as coisas, você vai ver como as coisas, como a geometria acaba regendo o nosso mundo, né? E ela, obviamente, também se trata de uma ciência tradicional, né? Das artes liberais, né? Nós temos a lógica, a retórica, a gramática, geometria, música, geometria, astronomia e o que mais? Faltou uma. Lógica, retórica, gramática, geometria, música, astronomia e faltou uma lá que eu não me lembro, já me recordo. É duro ficar velho, cara. Mas dentro desse contexto, né, isso daí é o trivial e quadrivial, né? Isso, na verdade, a geometria trata-se do quadrivial, né, que é uma matéria, né, ou uma disciplina que busca estudar a questão da matéria. Né? Então você veja, a lógica, retórica e gramática é uma questão interna, pessoal. Né? Daí, música, geometria, astronomia, eu esqueci a outra, eu já lembro, né? São matérias estudadas, né, no mundo físico. Percebe essa questão? Só que a questão da geometria sagrada é muito interessante, né? Tem sempre alguns comentários muito no decorrer da história desses sábios todos que fazem que são muito importantes, né? Quando o ser humano, por exemplo, descobriu a questão do microscópio, né? Quando você vai cada vez mais que nós temos o zoom nas câmeras, né? Você pega o microscópio, ele vai aumentando. Né? Quanto mais você vai aumentando, né, você vai descobrindo coisas novas, né? E geralmente são formas muito perfeitas, né? Até o universo quântico, para quem não assistiu o Homem-Formiga lá e a como é que é? A Vespa, né? E o Quantum Mania, alguma coisa do tipo, né? Ali se descobriu, não no filme, né? Mas depois, posteriormente, né? Foi o Max Payne, certo? Que estudou muito essa questão da questão da física, mecânica quântica, né? Hoje se fala tanto dessa questão da física quântica, mas é mecânica quântica, né? Então, o que eu quero dizer é o seguinte: quanto mais o homem se aprofunda, mais ele vai vendo que o mundo é geométrico, né? Ele é regido por determinadas leis, isso que eu quero dizer. Primeiro por números, né? Porque nós temos assim, falando em simbolismo, por exemplo, né? Qual que é o primeiro símbolo mais fundamental? É o ponto. Certo? Qual que é o segundo? A linha. Né? Qual que é o terceiro? Um ponto é um triângulo, né? Que é a questão de um elemento geométrico fechado. Certo? E assim vai, né? Assim vai evoluindo a questão. Então você vai vendo de um ponto, vira uma linha, que vira um triângulo, que vira um quadrado, e daí vira um pentágono, certo? E assim vai evoluindo a coisa, né? Então, aqui nós temos algumas questões interessantes a observar, né? E a nossa natureza, como um todo, falando do mundo material, mundo físico, você vê, aqui nós temos aqui, ó, eu tenho uma janela aqui, né? Quadrada, geometria, lá atrás um prédio, altamente calculado, né, a geometria. E aí a coisa mais interessante, né, que nós temos na nossa vida, por exemplo, essa bananeira ali, aquelas folhas de bananeira. Se você observar ela, né, isso daí é geometria, eu chamo sagrada, mas o nome certo deveria ser geometria divina. Então a natureza, ela é divina, né? É a mão do grande arquiteto, é daquele que criou tudo, certo? De forma geométrica. Se você pegar a folha, você vai ver que são todos elementos geométricos. Então, a natureza é geométrica, né? Estudar a geometria é estudar a natureza sobre essa perspectiva. Então a gente vê isso com bastante ênfase, por exemplo, no desenvolvimento da arquitetura e das artes. Também, sem dúvida nenhuma, né? Se você pegar, por exemplo, do lado da arquitetura, o desenvolvimento arquitetônico, né? Falando mais do Ocidente, que eu manjo mais, né? Obviamente, você pega os gregos, né? Você vê aqueles templos maravilhosos lá, naquele formato, com as colunas, primeiro eram dóricas, né? Depois jônicas ou iônicas. Depois, com o passar, né, teve a junção da questão dos gregos e romanos, então Coríntias, né? Depois os romanos inventaram a argamassa, né? Você vai lá para a Itália, vai para Roma, né? Ó, a moto. Você vai para a Itália, vai para Roma, você vê, né? Aquilo até
hoje, né, certo? Muito bem construído, a questão do arco, né, o redondo, né? Então olha que maravilha, né? Então o homem foi evoluindo nessa questão. Então, meu querido Michael, estudar a geometria, né? Daí, claro, você começa a observar, se você observar nas artes, como eu falei, né? Nós temos aí assim, a metodologia para se criar, então a arte plástica, basicamente, né? Você vai ver no decorrer da história, certo? Se utiliza muito dessa questão das proporções que se utiliza na geometria sagrada, é uma questão também que tem que se levar em consideração, certo? A arquitetura, arte, né? E o universo como um todo. Eu falei das plantas aqui, mas se a gente expandir, né? Porque buscar ter uma visão macro, né? Imagine você que sua consciência conseguiria observar, né? A gente consegue hoje ver através da internet, lá do Hubble, por exemplo, né? A gente consegue observar o universo, né? As galáxias, né? Sempre trabalhando como se fosse um Fibonacci, né? Sempre buscando o centro, sempre buscando uma média, né? Então o universo ele vai caminhando, ele tem esse movimento, né? Assim, basicamente, né, pelo que nós conseguimos compreender até hoje, né, o universo ele se expande, né, e ele está em movimento sempre, um movimento de, não sei se é horário ou anti-horário, né, vai depender muito da perspectiva aí, que está um detalhe também, né, mas enfim, né, ele está em movimento rotatório, né, sempre buscando ao centro, né. Já tem uns vídeos bacanas aí na internet que mostra sempre a Terra indo, assim, o Sol caminhando, né, pelo universo, né, e a Terra vai junto, né, criando uma elipse, assim, muito bacana, né. Então, sempre buscando o centro, né? Então a gravidade do Sol vai puxando, certo? Então, todas essas questões fazem parte da questão da geometria sagrada, né? Bom, esse vídeo foi um vídeo, assim, bem aberto, né? Isso daí é muito peculiar, né? Como eu falei, certo? Então, conheça, lá tem um curso sobre geometria sagrada que eu falo tintim por tintim essa questão, né? Inclusive é um bônus lá, se eu não me engano, é do curso A Tradição Maçônica, é um curso bônus sobre a geometria sagrada, tem um material muito bacana, né, que eu falo justamente dessas questões do desenvolvimento das artes, da arquitetura, né, como que a geometria funciona, né, nos prédios, como eu citei aqui agora, um pequeno exemplo, na verdade, aqui da janela, né, mas tudo é quadrado, tudo é redondo, tudo tem uma proporção, né, as coisas, o ser humano, na verdade, né, com essas construções, né, ele acaba tentando replicar, muitas vezes, os aspectos mais puros da natureza, então funciona desse jeito, né? E sempre por trás disso daí tem essa questão da geometria, esse conhecimento, que é um conhecimento singular, né? E se você observar na questão dos operativos, né, da maçonaria operativa, né, daqueles construtores que sempre existiram, né, seja lá na Mesopotâmia, seja no Egito, seja lá do Colégio Fabrorum, lá de Roma, né, que depois, com a expansão do Império Romano, expandiu-se bastante esse contexto, né, sempre eles tinham a cartinha na manga que era o conhecimento da geometria, assim, para fazer os arcos, para fazer aquilo com perfeição, né, com arte, certo? Então, nesse vídeo de hoje eu vou ficando por aqui, espero que tenha gostado desse conteúdo, né, que é um assunto, assim, muito, na verdade, é um assunto gigantesco a ser tratado, né? Obviamente, a gente deu umas pinceladas aqui, en passant, como eu falo, né? Mas para você ter a ideia desse contexto, né? E como é que funciona na maçonaria, né? Só para fechar o contexto, né? O maçom, como um pesquisador, ele deve analisar, refletir sobre essas questões, olhar a natureza, olhar as construções, olhar a antropologia, como que foi o desenvolvimento e por que aquilo funciona daquele jeito, né? Estou falando de geometria sagrada, ok? Então, nesse vídeo de hoje eu vou ficando por aqui, certo? E até o nosso próximo encontro. Não deixe de conhecer meu site luismiller.com.br. Um fortíssimo e grande abraço.